Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O Nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Antes de passarmos ao estudo propriamente dito da lição de número 2, nós queremos apresentar a revista deste trimestre de jovens. É a revista da CPAD, Lições Bíblicas Jovens, cujo tema do trimestre é Seu Reino Não Terá Fim, Vida e Obra de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Esta revista tem como comentarista o pastor Natalino das Neves. Ainda como apoio a este estudo do trimestre, nós temos também um livro do mesmo autor. Vamos então dar início à aula de hoje. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, registra o nascimento de Jesus, inaugurando a concepção pragmática do plano de salvação de Deus para a humanidade. Nesta lição, estudaremos sobre o nascimento de Jesus, considerando a sua autoexistência, as profecias bíblicas do nascimento do Messias, bem como os eventos ocorridos antes do nascimento de Cristo e o seu nascimento propriamente dito, finalizando o nosso estudo com os fatos que ratificaram Jesus como o Messias prometido, o Salvador da humanidade. A pré-existência de Jesus Cristo, um ser autoexistente que não foi criado. Jesus não tem princípio de dias e nem fim de existência. Portanto, sempre será eternamente o mesmo. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. Ele já existia antes de Abraão e de todas as coisas criadas, sendo as suas atividades eternas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí, portanto, dois textos bíblicos que provam a pré-existência de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus
é um ser autoexistente que não foi criado. Passamos a estudar agora as profecias do nascimento de Jesus no Antigo Testamento. E nós vamos já iniciar falando sobre a humanidade de Jesus. A vinda do Senhor Jesus se daria em forma corpórea, revelando a sua humanidade. O homem perfeito, isso quer dizer que também ele se revelaria como um Deus forte para lutar e vencer as hostes malignas, firmando o juízo e a justiça de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, diz já a primeira profecia, já é anunciada a primeira profecia da vinda do Messias, da vinda do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Outra profecia do nascimento de Jesus no Antigo Testamento é de que ele nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. O nome do Salvador seria Emanuel, Deus conosco, e nasceria, melhor dizendo, de uma virgem, é o que diz em Isaías, capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso já não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Outra profecia da vinda ou do nascimento de Jesus seria a sua nacionalidade, tribo e linhagem. O Senhor Jesus teria sua nacionalidade judaica, confirmada na descendência de Abraão, Isaque e Israel, da tribo de Judá, da linhagem de Jessé, pai do rei Davi. Isaías capítulo 11, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos. Da terra ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lugar de nascimento de Jesus. A Bíblia Sagrada aponta Belém, cidade em que o rei Davi nasceu, como a cidade que daria ao mundo seu Salvador. No caso, aponta diretamente para o Senhor Jesus. E esta profecia está no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2.
Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que de há reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Outra profecia fala sobre a data do nascimento de Jesus, que não é bem clara. A Bíblia ela não apontou profecias diretas da data do nascimento de Jesus. Entretanto, a data em que Jesus nasceu foi o marco divisório da humanidade, já que os fatos são contados cronologicamente no antes e depois da data do nascimento de Cristo. Acredita-se que Jesus nasceu em 4 ou 6 a.C. de nosso calendário atual. Portanto, nós não temos uma profecia relacionada à data do nascimento, mas as outras 4 que mencionei confirmam então o nascimento de Jesus no Antigo Testamento, que, em termos resumidos, apontam, primeiro, a humanidade de Jesus, que ele nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel. Em terceiro lugar, a sua nacionalidade, tribo e linhagem de Jesus, que seria da tribo de Judá. O seu lugar de nascimento, na cidade de Belém. E não temos registros bíblicos sobre a data do nascimento de Jesus. Vamos passar agora a mencionar quais são os eventos ou quais foram os eventos ocorridos antes do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel anuncia ao sacerdote Zacarias, no interior do templo, que Isabel, sua esposa, daria à luz ao profeta João Batista, predecessor de Jesus, que anunciaria ao povo a vinda do Messias, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isto está no capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, do versículo 5 ao 26, que diz, Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia,
ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Portanto, aqui o anjo Gabriel aparece a Zacarias e anuncia o nascimento de João Batista. O anjo Gabriel também aparece à Virgem Maria e anuncia o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi a bem-aventurada, escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, onde em seu ventre seria concebido pelo Espírito Santo, Filho do Altíssimo, que se chamaria Jesus, o Salvador da humanidade, e que reinaria a partir do trono de Davi. A ela também foi anunciada a gravidez de Isabel, e Maria, como exemplo de serva fiel, se prontificou a realizar a vontade do Senhor. Um anjo aparece a José e anuncia o nascimento de Jesus. Um anjo aparece a José e anuncia que Maria daria luz a um filho, concebido em seu ventre pelo Espírito Santo, e que este deveria ser chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. O anjo adverte a José para receber Maria, pois ela era pura e fiel ao Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Como quarto acontecimento antes do nascimento de Jesus, temos a visita de Maria a Isabel. Maria visita a Isabel e, ao saudá-la, a criança que estava no ventre de Isabel, no caso João Batista, exulta de alegria, confirmando a presença do Salvador naquela casa. O Senhor Jesus, no ventre de Maria, que, muito agradecida, entoa um cântico de gratidão ao Senhor. Lucas capítulo 1, versículos 39 ao 45, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo
e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Como quinto acontecimento antes do nascimento de Jesus, nós temos o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. Nasce então João Batista e Zacarias sai de sua mudez por obra de Deus e com alegria confirma o nome do menino como João, segundo o anúncio do anjo Gabriel. E Zacarias, com o coração cheio do Espírito Santo e de alegria, entoa um cântico ao Senhor em agradecimento a esta tão grande salvação. Diz então a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66, diz o seguinte: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nos no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Na sequência, temos o cântico de Zacarias em agradecimento ao nascimento de João Batista. Agora, passemos a falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, propriamente dito. O evangelista Lucas, ele narra com argumentos históricos e espirituais o nascimento do Salvador Jesus Cristo na cidade de Belém, dando então início ao plano de salvação da humanidade com a vinda do Senhor Jesus entre os homens como homem perfeito. Lucas capítulo 2, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Após este nascimento de Jesus, houve então a visita dos anjos pastores e dos magos ao Senhor Jesus. O nascimento do Senhor Jesus se consolidou no fato mais marcante da humanidade, dividindo a história humanística no antes e depois de Jesus.
como o nascimento de Jesus na pequena cidade de Belém anunciava a vinda do Messias para a salvação de todos os homens. Simbolicamente, então, todas as classes sociais da época, representadas pelos pastores, os servos, e pelos reis magos, os nobres, se fizeram presentes no local de nascimento, defronte à manjedoura, para adorá-lo, além da grande milícia de anjos, louvando a Deus, ratificando então a presença do Salvador e Senhor Jesus na terra. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu-os deles com precisão quando ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Em Lucas, capítulo de número 2, versículo 8 ao 20, vai falar sobre a presença dos anjos e dos pastores no nascimento de Jesus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinais: encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe foras anunciado. No
acontecimento ainda pós-nascimento de Jesus, nós temos a circuncisão de Jesus e sua apresentação no templo. Conforme a lei de Moisés prescrevia, Jesus foi circuncidado ao 8º dia e apresentado no templo em consagração de sua primogenitura e oferecido então o sacrifício. Lucas capítulo 2, versículos 21 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe então o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Em seguida, nós temos o cântico de Simeão e a profecia de Ana. O Espírito Santo revelara a Simeão que este não morreria sem antes contemplar visualmente o Cristo, o Salvador, sendo a promessa então confirmada, onde Simeão pôde ver Jesus. Então ele entoou um cântico exaltando Jesus. Ao mesmo tempo, uma mulher de 84 anos, viúva, profetizava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículos 25 ao 38, diz assim a palavra do Senhor: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas orava noite e dia, em jejum e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Concluindo a nossa aula de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, nos apresenta Cristo, o homem perfeito, explicitando o seu nascimento como o início histórico e espiritual da presença do Senhor em carne entre nós, para a realização da grande obra de salvação da humanidade. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.
permitir.